Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui, senhor presidente, me referir a uma situação inédita vivida nessa manhã aqui no Parlamento sul-mato-grossense. Pela primeira vez, desde a criação do Parlamento, posterior à divisão e à instalação do Estado de Mato Grosso do Sul, nós tivemos, por parte do Poder Judiciário, ao qual aqui rendo as homenagens e deixo patente o meu respeito, mas não posso, como parlamentar, deixar de tecer alguns comentários, até para contribuir cada vez mais com a necessária e intransigente defesa que temos que fazer da harmonia e da independência dos poderes no nosso país e no nosso estado, em especial, por estarmos aqui discutindo essa questão na Assembleia Legislativa. É de conhecimento de todos os deputados, de todos que acompanham os trabalhos dessa casa, que nós tínhamos em tramitação, que nós temos em tramitação, aliás, aqui nessa casa, um projeto de alteração da denominação dos dois cargos que compõem o Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda do nosso Estado. Esse projeto, que foi o ano passado enviado a essa casa pelo Poder Executivo. Esse projeto que já recebeu da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa parecer favorável e que se encontra em condições totais de ser levado a plenário em primeira votação. E, em seguida, ser encaminhado às demais comissões para ser votado em segunda votação por esse plenário. Isso tudo nessa manhã foi suspenso por uma decisão do Tribunal de Justiça, deferindo uma cautelar inominada, impetrada no Judiciário do nosso Estado pelo Sindicato dos Fiscais de Rendas de Mato Grosso do Sul. Aqui não quero jamais, como democrata, como um homem obediente às leis, questionar o direito do sindicato de defender os seus associados. Não quero jamais questionar a decisão do Poder Judiciário, pelo qual nutro profundo respeito. Mas quero aqui, com certeza, registrar algumas ponderações que julgo extremamente importantes com relação a essa decisão. Primeiro, senhor presidente, acredito que seja fundamental de Vossa Excelência, que representa os 24 deputados dessa casa, que possamos dialogar mais, principalmente com o Poder Judiciário, no sentido de que nós possamos preservar a independência que esse poder tem. Com as leis que estão aqui, com os projetos que estão aqui em tramitação. Porque me parece, senhor presidente, que nós corremos um risco, não por conta desse projeto, mas por conta de qualquer outro projeto que está tramitando ou que venha a tramitar nessa casa, de que o judiciário entenda que existe ali um periculum in mora, o fumus moribundus iunis, que muitas vezes não está demonstrado de uma maneira enfática, mas que há uma suspeição e tolha, a partir dessa decisão, o nosso poder de legislar. Isso que está em jogo acima de qualquer coisa. Então, acho que cabe, Vossa Excelência, que muito bem nos representa, que possamos ter esse diálogo com o Judiciário, porque é a primeira vez que isso acontece no nosso Estado. É a primeira vez que nós temos aqui. Eu tive o cuidado de me dirigir ao doutor Cleómenes, ao Dosso, aqueles que são do corpo jurídico dessa casa, que nunca viram o deputado Marquinhos Trade. Uma decisão como essa que cerceasse o nosso poder de legislar. Lógico que o presidente já me adiantou
E a casa, logicamente, vai recorrer e está já se preparando para poder recorrer, para que essa liminar possa ser cassada e para que nós possamos exercer aqui o nosso direito livre e consagrado na Constituição de podermos aqui expressar o nosso voto e a nossa opinião acerca de qualquer matéria que tramita nessa casa. Vossa Excelência concede uma parte? Vou conceder, deputado Marquinhos Trade. Deputado Amarildo Cruz, eu tive o cuidado necessário de ir atrás da decisão e li todo o seu conteúdo e posso dizer a Vossa Excelência que o desembargador Dorival Renato Pavan, ele faz um capítulo à parte mostrando que a concessão dessa medida liminar não pode ser entendida como intromissão à atuação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E me convenceu, e eu vou tentar mostrar a Vossa Excelência, o que o desembargador Pavan disse foi o seguinte, que mensagem do Executivo idêntica a esta que veio para esta casa, foi em outro estado, lá foi aprovado, e os fiscais ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e o ministro deferiu a liminar suspendendo a decisão daquela Assembleia Legislativa. O que fez o desembargador Dorival Renato Pavan? Ele, por cautela, disse o seguinte, olha, enquanto não se julgar essa ação direta de inconstitucionalidade e fundamentado na liminar concedida pelo ministro, é de bom alvitre aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, posto que a Assembleia pode aprovar um projeto que o Supremo Tribunal Federal o determina como inconstitucional. E ele faz essa colocação, ele pede vênia, inclusive, ao presidente da Assembleia, dizendo que ele não está se intrometendo. O Poder Judiciário foi acionado e ele, pelo princípio que está cada vez ganhando mais musculatura no direito constitucional, o princípio do controle social das normas legais, ele se antecipou para que a gente não decidisse algo que o Supremo diz que é inconstitucional. São esses esclarecimentos que eu estou trazendo a Vossa Excelência. Deputado Marquinhos Trade, eu também quero comunicar ao orador que se encontra na tribuna que se restam só 3 minutos. Deputado Barbosinha, mais uma vez eu vou me socorrer da gentileza de Vossa Excelência, se puder ceder, caso não for usar o tempo nas explicações pessoais. Pode ser? Tá bom, muito obrigado, deputado. 5 minutos concedidos pelo deputado Barbosinha. Dispõe de 8, então, né? 8. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marquinhos Trade, ao ler a decisão, eu não encontro qual estado que Vossa Excelência se refere em que a decisão do desembargador se baseou na concessão da referida liminar. Eu realmente não consegui encontrar aqui, até porque não temos conhecimento dessa situação em nenhum lugar. Na verdade, há aqui uma citação na decisão que diz que se alega a ofensa à Constituição Federal. Essa é a competência do STF, mas sim porque no âmbito do Estado o projeto faz tábua rasa da liminar deferida na referida ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e assim, sem prejuízo de propor reclamação perante o STF. Aqui se referindo à ação que questiona no STF, a Lei 2.144, que está há 14 anos sem julgamento no Supremo Tribunal Federal. Há 14 anos. Não existe liminar concedida nesse sentido, assim como não existe essa decisão que Vossa Excelência se refere. Eu também li aqui o cuidado que tem
o desembargador, talvez até se antecipando a esse questionamento, né, com relação quando salienta que não se trata de interferência do judiciário no poder legislativo. Eu estou dizendo aqui que ninguém aqui tem conhecimento nessa casa de que em uma outra situação tenha acontecido a mesma coisa que está acontecendo nesse momento. Aqui ninguém conhece, ninguém aqui viu, desde que o Estado foi criado, uma situação como essa. Então está sim tendo uma interferência. E eu acho que é isso, eu quero fazer essa solicitação ao presidente, para que possa, logicamente, dialogar mais com o judiciário, para que nós possamos não ter o risco de ter esse tipo de procedimento com relação a todas as leis que estão em tramitação nessa casa, a todos os projetos que nós temos. Da mesma forma como nós temos toda a deferência e o respeito, e lidamos e zelamos pelo funcionamento harmonioso e a convivência respeitosa e harmoniosa que tem que se ter entre os poderes. Então, aqui, referindo-me a uma situação inédita que nós estamos vivendo aqui no nosso Estado. Então, logicamente que a Assembleia vai recorrer, logicamente que o governo que é requerido também vai requerer, vai impetrar, logicamente, uma ação no sentido de caçar essa liminar, até porque o projeto é do Poder Executivo, que não mandaria o projeto para cá, se fosse esse projeto eivado, né, da possibilidade, porque existe uma possibilidade de que o projeto, deputado Marquinhos Trade, quando aqui no despacho do desembargador, ele já inicialmente ele mesmo cita que o projeto no seu corpo, ele mantém lá ao final do segundo parágrafo, mantendo-se as atribuições de cada uma das carreiras, ou seja, o que está tramitando aqui é simplesmente a mudança de nomenclatura, que, diga-se de passagem, atende sim um pleito dos agentes tributários estaduais, que querem ter o direito de ter uma nomenclatura adequada à sua função. É só isso. E tanto que se procurou resguardar aqui as atribuições que contém, que existe hoje na legislação, atribuídas ao fiscal e ao agente tributário estadual, mantendo-se as atribuições de cada uma das carreiras nos moldes contidos nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 219 do Código Tributário Estadual. Então, salientamos que dos 8, restam-se 3, e nesse lapso de tempo não serão permitidas a partes. Então, vou conceder 1 minuto da parte ao deputado Marquinhos Trade, para que eu possa terminar a minha... Só para colaborar com Vossa Excelência, a DI número 4883, onde foi deferida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, baseando-se no seguinte: não é possível acolher, como em correspondência ao artigo 37, inciso 2º da Constituição, o pretendido enquadramento dos agentes tributários estaduais no mesmo cargo dos fiscais de renda. Configurada a passagem de um cargo a outro de nível diverso, sem concurso público, o que tem a jurisprudência da Corte como inviável. Aí, no final, o desembargador Pavan diz: saliento que não se trata de interferência do Judiciário nos trabalhos da Assembleia Legislativa, e nem dos atos interna corporis, como pode aparentemente parecer. Eis que, longe disso e de autonomia que a Constituição Federal outorga àquele poder de Estado de editar ou promulgar leis, dentre outros, reservou a Carta Magna também a competência dos tribunais para examinar justa pretensão deduzida por parte interessada, que aponta a existência de grave prejuízo pela ofensa ao ordenamento jurídico, se o projeto vier a ser aprovado. Então, a ação direta de inconstitucionalidade que ele se refere, ilustre deputado Amarildo, é a ação direta 4883, aqui mesmo, do Mato Grosso do Sul. Sim, é a que eu me referi. É aqui a ação impetrada pelo Sindicato dos Fiscais com relação à Lei 2.144, que está há quase 14 anos sem julgamento no Supremo Tribunal Federal e que não tem liminar com relação a essa ação. Me parece que tem alguns problemas aqui que, logicamente, vão ser contestados e, logicamente, nem se for ao pleno do tribunal ou instância superior, logicamente vai ser
discutida essa questão. Pois não, senhor deputado? Eu concedo mais 5 minutos do meu tempo para Vossa Excelência fazer a conclusão pela relevância do assunto. Muito obrigado, deputado Barbosinha. Agradeço a generosidade de Vossa Excelência. Então, eu quero aqui, mais uma vez, deputado Marquinhos Trade, Vossa Excelência, que é um competente jurista, né, que tem conhecimento, logicamente, de tudo que tramita nessa casa, e tem conhecimento desse projeto também. Concede uma parte, deputado? Já vou conceder com o maior prazer, deputado Pedro Kemp. Eu estou dizendo aqui, inclusive, embora, logicamente, o desembargador tenha salientado que não se trata de interferência do judiciário, e tem ele todo o direito no seu despacho, mas nós também temos o direito de, como deputado, de como quem legisla aqui nessa casa, também de salientar, da mesma forma como faz o desembargador, que é sim uma interferência, que não contribui em nada para o Estado, para a convivência entre os poderes, que não contribui em nada para que nós possamos produzir aquilo que é a atribuição nossa nessa casa, que é legislar pelo bem desse Estado. Que possamos nós, independentemente, votar qualquer matéria aqui, e aí vai o convencimento de cada um dos deputados. Quem tiver um convencimento maior, quem conseguir convencer mais, vai ganhar. Aí sim se recorra ao judiciário, porque aí me parece, deputado Pedro Kemp, que o papel fundamental do judiciário é exatamente para poder contribuir nesse momento, de resolver essas lides. Por isso que existe a justiça. O assédio dos fiscais e dos ATEs aqui com relação aos deputados, né, desses últimos dias, é uma coisa muito grande. E a grande parte dos deputados, quando me questionam, falam o seguinte: Amarildo, nós não sabemos, eu não sei, porque de repente vem os ATS, falam uma coisa, nós nos convencemos, de repente vem os fiscais, vem falam uma coisa, nós nos convencemos. Então eu sempre fiz aqui uma ressalva: votemos o projeto, e deixa o judiciário, que tem independência, e deixa o judiciário, que tem essa prerrogativa, que tem essa responsabilidade, esse dever, de dar a sua opinião isenta. Qual o problema? Qual que é o medo disso? Vamos deixar, vamos votar o projeto, vamos deixar o judiciário, até na última instância, resolver efetivamente o que está por trás disso, quem está falando a verdade. Mas nós temos que fazer o nosso papel, votar. O Executivo fez seu papel quando encaminhou, nós temos que fazer o nosso de votar, e se baterem as portas do Judiciário, o Judiciário tem que fazer o seu também. Aí sim, fazer o seu, que é julgar. Pois não, deputado Pedro. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, deputado Amarildo, e concordo com a posição aqui expressa, porque causa estranheza realmente o Poder Judiciário, através de uma liminar, suspender a votação de um projeto. O que é normal é que um projeto seja votado, a sociedade, não concordando, pode arguir a sua inconstitucionalidade, o próprio governo, um projeto promulgado pela Casa, pode arguir inconstitucionalidade, e aí sim o Judiciário se manifestar. Agora, o Judiciário se manifestar com relação a um projeto que nem foi votado, já apreciar de uma certa forma o mérito de um projeto cuja votação não aconteceu, é de se estranhar, né? De fato, concordo com Vossa Excelência. Primeira vez que acontece isso, deputado. É um fato inédito, né? E realmente os poderes, eles têm autonomia. E é claro que quando um poder exorbita as suas funções, as suas prerrogativas e toma uma decisão que não lhe compete, aí sim o Poder Judiciário deve se manifestar no sentido de corrigir esse ato que foi praticado. Mas não foi praticado nenhum ato ainda. A Assembleia não se manifestou, o plenário não votou, o Poder Legislativo não legislou. E o Judiciário está se manifestando, então, sobre algo que não existe, né? Então, o projeto deve tramitar, pode receber emenda, pode ser aprovado, pode ser rejeitado pelo plenário. Sim. E depois, quem quiser arguir inconstitucionalidade, pode, o Judiciário está aí para isso. Mas, de fato, nos causa assim, até um certo desconforto, né, receber uma medida dessa. Claro que ordem judicial tem que ser acatada, mas causa um desconforto, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp.
Orador, o senhor dispõe de 2 minutos para a conclusão do seu pronunciamento. Deputado Ângelo Guerreiro, Vossa Excelência é o próximo inscrito. O senhor pode me ceder o tempo? Vossa Excelência vai... Ajuda, com certeza. Senhor, pela ordem, deputado Ângelo Guerreiro. Concedo aí o tempo, 3 minutos, pode ceder ao nobre colega, ok? Muito obrigado, deputado. Muito obrigado Concedido mais pela 3 gentileza. minutos, deputado. Vossa Excelência me concede uma parte, deputado Tem Maria? 6 minutos, com certeza, deputado Barbosinha. Bem rapidamente, apenas para contribuir, eu tenho severas dúvidas a respeito também da existência da tal liminar, e eu tenho aqui o parecer da Procuradoria-Geral da República, que o parecer dela é que não há inconstitucionalidade na Lei 2.144, ela diz o seguinte: a lei estadual limitou-se a transformar em concorrente a competência fiscalizatória que já era exercida por tais agentes em caráter subsidiário e originariamente pelos fiscais de renda. No entendimento da Procuradoria-Geral da República, a norma em questão manteve a competência privativa dos fiscais de rendas para execução de auditorias fiscais e demais procedimentos de fiscalização em estabelecimentos, assegurando também a competência concorrente para fiscalizar o ICMS de mercadorias em trânsito. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, não houve qualquer unificação de cargos públicos, mas mera reorganização administrativa, o que não induz inconstitucionalidade. Então, só para fazer a contribuição, e também eu tenho severas dúvidas que se foi concedida a liminar, essa liminar, se ela permanece ativa em relação a esse projeto em discussão. Muito obrigado, deputado Barbosinha. Muito obrigado. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. E é exatamente isso, o parecer da Procuradoria-Geral da República. Qual que é essa alegada inconstitucionalidade que prende, deputado Ângelo Guerreiro, 1.200 servidores a uma condição de não poder expressar para a sociedade efetivamente aquilo que na prática faz? Fiscalizar o ICMS, o ITCD, o IPVA. Qual que é o problema? É uma questão de política de Estado acima de qualquer coisa. O interesse aqui é do Estado, tanto que o Estado, entendendo isso, encaminhou para essa casa o projeto. Então nós estamos, na verdade, nos submetendo à vontade de 200, em detrimento do Estado como um todo. É isso que está acontecendo. Nós não temos condição de dar um funcionamento melhor, uma legalidade maior, deixando compatível o nome do cargo, a função exercida efetivamente pelos 1.200 agentes tributários estaduais, porque existe uma suspeição de que vai se equiparar. Ninguém está buscando equiparar absolutamente nada, e não deve fazer. É explícito, a auditoria exclusiva é do fiscal, não se pleiteia isso. O que se pleiteia, na verdade, é corrigir um erro histórico. Porque se nós formos nos remontar lá na história, lá atrás, desde a criação dessas duas categorias, nós vamos ver que nós tivemos, durante um longo período, uma influência muito forte no comando da secretaria, exclusivamente dos fiscais de renda. Por isso que tem lá o subsidiário. O Estado não tem como abrir mão hoje do trabalho fundamental de 80% dos seus funcionários que tributam, arrecadam e fiscalizam, que são os agentes tributários estaduais. Não tem como prescindir disso. Então, eu quero aqui, deputado Cabalmi, quer fazer uma parte, Vossa Excelência? Não. Eu quero aqui, senhor presidente, para terminar, não poderia deixar de fazer essas ponderações, até porque, com certeza absoluta, essa discussão vai continuar sendo pautada aqui na casa. Até o momento que nós todos tenhamos, como disse bem aqui o deputado Pedro Kemp, a liberdade de poder formar... Para concluir, deputado. Já vou concluir, senhor presidente. De poder formar e expressar a nossa opinião de acordo com o nosso convencimento num tema tão importante como esse. Num tema tão importante como esse. E que não pode aprisionar os ATS. Que não pode deixar numa condição, inclusive de risco, em função do que tramita no Congresso Nacional, de uma nova lei orgânica do fisco. E que, para que nós possamos ser contemplados, nós necessitamos efetivamente da mudança dessa nomenclatura.
que possa prevalecer nessa relação com o judiciário, que possa prevalecer na relação com o executivo, que isso me parece que já é pacífico. Acima de tudo, a defesa dos interesses do Estado, antes de qualquer corporação. E me parece que com essa medida que foi deferida hoje pela manhã, com todo o respeito ao Tribunal de Justiça e ao desembargador, que deferiu essa liminar, mas me parece que não contribui em absolutamente para que nós possamos efetivamente avançar nesse sentido. Pelo contrário, cria mais constrangimentos, mas que com certeza absoluta vão ser questionados na justiça para que nós possamos exercer aqui o nosso direito e poder corrigir essa distorção histórica e fazer com que nós possamos fortalecer cada vez mais o fisco e seus funcionários no estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Com a...